Pessoal, o BAP assumiu aí o time do Flamengo, né? O Landinho quase não passa o bastão aí pro BAP. O BAP falou sobre o estádio, sobre a permanência de Felipe Luiz, sobre a camisa 10 do Flamengo, sobre algumas coisas que o antigo presidente fez, a qual ele não concordou, e a mídia está repercutindo demais. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia falou sobre essa declaração do BAP? Então assista esse vídeo até o final. Olha aí, ó. Ontem tomou posse o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Antes da cerimônia, ele falou sobre a permanência do Felipe Luiz e a chegada de José Boto. Vamos ver. O evento aconteceu no Salão Nobre da Gávea, onde teve a cerimônia de passagem de bastão com a presença do ex-presidente Rodolfo Landim. O mandato de BAP começará no dia 1º de janeiro de 2025, com término em 31 de dezembro de 2027. Algumas personalidades rubro-negras também estiveram por lá. Antes da posse, BAP fez uma coletiva onde falou sobre os projetos para o Flamengo. Ele confirmou que o português José Boto será o novo diretor técnico do clube, além de manter o treinador campeão da Copa do Brasil no comando do time. Nós chegamos no nome do Felipe, não é só porque ele está no clube, pelo desempenho que ele teve, que foi muito bom, mas nós conversamos com outros técnicos também. Esse era o processo. Nós conversamos com outros diretores técnicos. Foram várias conversas com várias pessoas. E alguns que jamais foram citados na mídia, né? Então acho que o processo foi bem conduzido até agora e eu tenho certeza que o Flamengo vai estar em ótimas mãos. Boto chega ao Rio no dia 28 de dezembro para fazer parte do clube. Ele é um cara muito experiente, já trabalhou com divisões de base, trabalhou com scout. Então o que mais me encanta nele é que ele sabe o que e o como fazer. Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas ela não é tão boa do ponto de vista operacional, né? E vice-versa. Às vezes o cara é ótimo operacional, mas não tem nenhuma visão estratégica. Eu gosto do Boto porque ele combina as duas coisas. BAP elegeu 14 vice-presidentes para o Flamengo. Diante das confirmações de cargos, a expectativa é de que o rubro-negro comece a se movimentar no mercado de transferências. E que para o rubro-negro espera que tenha boas notícias em 2025. Muito bem, Vene Casagrande. Você foi ontem lá, Vene? Não, mas... Não fui porque eu tive que marcar presença no evento, que é muito mais importante. Ele tava com a gente. Inclusive o evento foi ali ao lado. Foi no mesmo horário, né? Foi no mesmo horário, praticamente. Pra ser sincero, eu até poderia ir antes, mas aí eu poderia correr o risco de perder a festa. A festa é uma vez no ano. O BAP, o novo presidente do Flamengo, eu vou ver aí com uma certa frequência. Então eu preferi ir à festa. Alguém ganhou lá na festa da posse o troféu Paquito, não? Tinha os brincotigos lá também? Acho que não. Será? Até porque, infelizmente, a Flá TV também não transmitiu, ninguém sabe o motivo da Flá TV. O que houve? Simplesmente não transmitiram a posse, que é um evento extremamente importante, se tratando de um clube como é o Flamengo. É a posse do presidente. Imagina, a gente não acompanhar a posse do presidente da República, é basicamente isso, né? Sim, então, assim, do Flamengo. Então, infelizmente, a Flá TV não transmitiu, mas eu acompanhei via redes sociais, conversando com pessoas também que compareceram ao evento. Acompanhei também as declarações do BAP, ele falando sobre vários assuntos. O que você achou mais forte aí do que ele falou? Vamos lá, primeiro, lembra quando a gente debateu aqui sobre o Arrascaeta, camisa 10? Ele levou um ponto extremamente interessante. O Flamengo deixou de ganhar muito dinheiro, e na visão do BAP, novo presidente do Flamengo, cerca de 10 a 12 milhões de reais. Por conta desse anúncio mequetrefe, que é assim que eu vou classificar o anúncio do Landim dando a camisa 10 para o Arrascaeta, ele levando em consideração a parte financeira, porque de fato, se você fizesse um evento organizado, planejado, o Flamengo poderia ganhar um dinheiro com isso, venda de camisa, se organizar com a Adidas, fazer um evento melhor. Ele também negou a possibilidade de contratação do Roger Guedes e do Richarlison, dois nomes que a gente já havia dito aqui que o Flamengo não estava de olho. Falou também sobre o terreno do estádio próprio do Flamengo, falou que vai conversar com a prefeitura para tentar melhorar as datas previstas, tendo em vista que aquilo que o Landim acabou prometendo vai ser difícil o Flamengo cumprir. E sobre os nomes que ele anunciou ali para fazer parte da gestão, e lembrando, hoje eles são vice-presidentes porque o Flamengo ainda não pode mudar o estatuto, isso depende da aprovação do Conselho Deliberativo. Mas esses nomes que o BAP apresentou, eu classifico como uma seleção, são nomes extremamente renomados. Por exemplo, Marcos Mota, que é o advogado mais renomado aí no mundo esportivo, ele vai fazer parte, ele vai ser o VP de administração. Então são pessoas que têm muito sucesso em suas respectivas carreiras de empresários, enfim, e que estão ali para tentar ajudar o Flamengo. E como eu disse ontem, isso vai ser um conselho diretor. Eles vão se reunir semanalmente para debater todos os assuntos, não só um assunto específico.
Não é, olha só, eu não sei se minha memória tá falhando, né? 2013 até 2016, não era assim com o Eduardo Bandeira de Mello? Sobre o quê? Vice-presidente? Tudo não. se reunia para escolher, se reunia. Não tinha uma coisa dessa? Ou eu tô o conselho, confundindo? eles se reuniam sim. Mas, Não por tá- exemplo, isso é do Flamengo. É, então. do Flamengo. Toda Perfeito. segunda-feira tinha reunião Não era? com o Eduardo Bandeira de Mello. Só que você, quando você é VP de futebol, você vai tomar as decisões juntamente com o presidente, obviamente, com o diretor executivo. E o Flavinho, como se ele fosse, vou dar um exemplo aqui, VP financeiro, é ele que vai decidir sobre as partes de finanças, o que o Flamengo deve fazer, como deve agir. Nesse caso, o que o BAP pretende fazer é todo mundo se reunir e decidir junto sobre um determinado assunto, entende? Porque antigamente era assim, era assim até mês passado, né? O Marcos Braz, ele era o dono da pasta de VP de futebol e era ele que decidia, por exemplo, sobre demissão de treinador ou não, juntamente com o diretor executivo, que era o Bruno Spindel. Então, assim, eu não sou contra, eu acho que ele quer levar essa ideia de empresa para o Flamengo, beleza, isso também não quer dizer que vai dar certo. Mas os nomes que ele apresentou, os 14 vice-presidentes, são nomes extremamente renomados, nomes de peso, que eu classifico como uma seleção. Mas, repito, isso não quer dizer que o Flamengo vai ter sucesso dentro de campo. Tem que aguardar. Agora, depende, só fiquei com uma dúvida aqui, Fernanda, mas depende da mudança do estatuto, depende da mudança do estatuto, porque hoje... Se não tiver a mudança, eles não podem adotar esse modelo, eles mesmo que seja uma decisão em conjunto, tudo não pode ser feito sem a mudança pelo estatuto. Exemplo, ele teve que anunciar as pessoas que vão fazer parte dessa diretoria como se fosse um vice-presidente, porque o estatuto exige isso, que tenha um vice-presidente. Mas mudando o estatuto, aí ele bota ali o conselho diretor, não tendo a obrigatoriedade. Porque é algo normal, né, Flavinho? Geralmente em clubes associativos, né? A maioria das coisas, se precisar mudar, elas precisam respeitar o estatuto. Exato. Pode ser até uma coisa pequena, mas gente, isso é uma bobeira. Mas não é uma bobeira. E eu acho interessante, porque isso protege um padrão do clube. O clube tem um padrão de postura, um padrão de escolhas, uma caminhada. Ah, mas o estatuto tá velho. Não tá, não importa, mas ele tá protegido. E aí, se tem a possibilidade de mudar para avançar, que se converse, que se mude. Mas eu acho sempre importante ter o estatuto para proteger isso. Muita gente não sabe, mas quando você transforma em SAF, que, gente, entenda, o Vene fala de empresa, de um olhar profissional, não tem nada a ver SAF com o Flamengo. Até porque não o BAP é isso. totalmente contra o SAF, o Flamengo se torna SAF. É só uma questão de postura, escolhas e, enfim, como o Vene tá falando. Você até para um clube SAF tem coisas que você não pode mudar, porque tá ali no contrato. Escudo, depende de cada clube, tá, gente? No Botafogo, por exemplo, o escudo, algumas coisas você não pode mudar, porque tá no estatuto e precisa ser respeitado, para proteger mesmo o clube. Senão, viram uma marca sem... Essa diretoria, né, são triênios. Imagina um cara chega, vai ficar 3 anos, eu vou mudar a camisa do Flamengo, as cores da camisa. 3 anos depois vem um outro com outra ideia e muda tudo de novo. Então tudo tem um conselho, tem que ser passado, tem que ser feita uma mudança no estatuto, para também não virar aquela bagunça de cada um que chegar a cada 3 anos, cada mudança, transformar o clube em regras que já vêm históricas, né? O que eu vejo no Flamengo, assim, a impressão que eu tenho é uma evolução nos bastidores que começou lá com o Eduardo Bandeira de Mello e vem progredindo, e vem crescendo, e vem melhorando. A gente vê, como o Vene falou, essa seleção aí que o Flamengo montou, tem tudo para dar certo, só um desastre que vai fazer o Flamengo deixar de ser uma grande potência. Eu acho que a tendência é melhorar. Às vezes os resultados, a gente fala, pô, mas 2019 foi melhor. Mas o clube, a estrutura e o modelo e as diretorias vem evoluindo desde 2013. E o Flamengo? Centroavante. Opa. A saída do Gabriel, centroavante. Pela contusão do Pedro, né, que não deve começar. Mas calma lá. Ele tem toque, você tem que começar lá da defesa até o ataque, okay. Entendeu? Mas eu concordo com você. É isso aí. Centroavante. Precisa de goleiro, o Flamengo? Não. Laterais? Não, tem 2 laterais direitos. Esquerdo, assim, não. Aí tem um negócio, Vai depender de quem fica. Tem um negócio que é o sarrafo do Flamengo, o nível de exigência do Flamengo. O nível de exigência que o Flamengo tem tido nos últimos 5 anos, eu acho que o Flamengo, tem torcedor do Flamengo que acha que o Flamengo podia ter goleiro melhor. Opa! Vai, Biratã. Eu acho que o torcedor do Flamengo está totalmente convencido das opções que o Flamengo tem no gol. Não é uma carência absurda, é uma coisa que, como virou centroavante agora, mas acho que tem torcedor que... Eu só botei aqui
Boa, gostei. E aí, vai, Prats? Eu não vou Eugênio. porque eu não contrataria goleiro. Eu não tenho como que eu vou nessa do Bira, respeitando a opinião do Bira, se eu não vejo essa carência. O meu voto seria O centroavante. Flamengo era apaixonado pelo João Paulo? Então, aí que tá. Mas aí a carência vai continuar. Então, eu vou do centroavante. E aí, Eugênio? Goleiro? Posso colocar o goleiro aqui ou não? Eu acho que tá... A posição de goleiro não gera hoje uma grande preocupação no Flamengo. O Flamengo é curioso, né? Porque o Flamengo, por exemplo, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022 com um goleiro que chegou no meio da temporada, tomou conta da posição e deu uma instabilidade ao time, uma tranquilidade. Esse goleiro depois foi negociado, emprestado, vendido e hoje ninguém lembra mais dele, que é o Santos. Sim, reserva de Fortaleza. Cadê o Santos? O Santos que tinha sido campeão com a João Ricardo não deu brecha para ele. Foi pro Flamengo, o Flamengo chegou bem, foi campeão e de repente deu um estalo e o Flamengo não queria mais o Santos. Então o Rossi eu acho que é uma situação semelhante. Ele tá ali, é pouco exigido, a verdade é essa, a bola chega pouco para os goleiros do Flamengo em geral. Então, ele faz o feijão com arroz dele, não faz milagres, não é um goleiro que faça milagres, mas tá lá. Vai levando, não acho que seja hoje uma preocupação gigantesca da torcida. Talvez aí, Matheus, é bom a gente pontuar, por uma condição física de De La Cruz e Arrascaeta, pensar em um meia, ou como composição de elenco, um jogador, obviamente, de um nível desse tamanho, também acho que não seria nenhum absurdo. Viu, Biratã? Você tá pegando no meu pé, mas se eu acato aqui as sugestões de vocês de forma instantânea, precipitada, ia ficar faltando o meia que o Prato está falando agora. Não, ele ia estar fazendo o contrário. Foi uma ideia que eu tive, né? Os companheiros talvez não compartilhem da mesma ideia. Eu sou um democrático. Zagueiro não precisa zagueiro, Flamengo? Vai precisar, porque o Davi Luiz vai sair. Aí, ó. Até para compor numericamente, você tem que ter mais um jogador ali de bom nível, né? Porque você vai ter o Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz. Não pergunta mais nada. Vem na minha, Pratos. Não pergunta mais nada. Ó, se eu ouvisse o Biratã e o Pratos, o Flamengo ia sair daqui só com centroavante. Não, porque ele falou centroavante no começo, você volta pro começo. Não, senhor. Eu sugeri goleiro. Sugeri goleiro. Laterais não. Pra mim, volante, precisa de volante? Pra mim, não. Não, lateral esquerdo, o Flamengo tem 3, né? Pronto. Volante precisa. Volante precisa? Porque tem um volante no elenco do Flamengo que a torcida não atura. Quem? O Alan. O Alan é um jogador tem Everton Araújo, que tomou conta na Copa do Brasil. Bolão. Bolão. Às vezes, por exemplo, o Léo Ortiz ocupou esse espaço, só que daí você perde a opção na zaga. Entendeu? Então é bom ter mais um. Volante nível Flamengo. Vocês estão quase me convencendo que o elenco do Flamengo não é essa coisa toda. Mais um pouco. A questão pra mim... Mais um pouco, eu vou sair convencido disso aqui. O Prato está chorando. O Prato está emocionado. A questão pra mim é o sarrafo... É um conluio do sobrenome? Eu tô percebendo, será que é um conluio do sobrenome dos companheiros? Não sei. Eu levanto isso pro fã de esportes. Será que Eugênio e o Biratã, que estão vendo aí carências no elenco do Flamengo, estão pensando dessa maneira? Carência nível de exigência do torcedor do Flamengo. Quem são os volantes do Flamengo hoje? Eric Pulgar. A informação é que ele quer ir embora. Bom, mas ele tá. Mas ele tá lá. A última informação é que tem que tomar cuidado onde ele mora também no Rio, pelo amor de Deus. Botafogo. Alan, a informação é que a torcida quer que ele vá embora. Everton Araújo, muito jovem ainda. Muito bom. Muito jovem jogou ainda. Um bolão na Copa do Brasil. Energia, evoluiu sob comando do Felipe Luiz, mas ainda comete alguns erros de passe, especialmente. Na recuperação ele é muito forte. E parou. O Gerson quebra um galho ali de vez em quando, o De La Cruz joga um pouco mais recuado, mas assim, em termos de primeiro volante, o Flamengo tem carência. Para mim, pro peso que é o Flamengo, não dá para ficar com o Alan como uma opção. Nem como opção, porque o Alan no Flamengo é, perto do que já foi um dia, um desastre. O torcedor... Você pergunta pro torcedor do Flamengo. Então eu acho que, saindo o Pulgar, não dá para confiar que o Alan seja o jogador que vai ser o titular como primeiro volante do Flamengo. O Everton Araújo é muito jovem ainda, não sabe se vai se firmar dessa forma. Não, mas, então, Eugênio, mas o jogador, quando é bom, mais jogar do o que jogou o Everton Araújo na Copa do Brasil, esse jogador ele vai precisar ter mais minutos em campo, vai precisar ter mais chances. Se você traz, às vezes, um outro volante mais caro, mais tarimbado, mais famoso, o jovem que é bom joga menos. Mas é o nível de exigência do Flamengo. Sim, exigência do Flamengo, mas se o jogador é bom, se tiver necessidade, como foi esse ano. Teve necessidade, ele entrou, tomou o lugar do Alan. Ele jogou final de campeonato. Sim. Não tem necessidade, ele jogou bem a final de campeonato. Eu tô quase convencido do goleiro. Ele tomou a posição do Alan porque o Alan não entregava. Mas aí apareceu outro que já estava lá. Mas pensando em Flamengo,
do peso que o Flamengo tem, da exigência que o Flamengo tem, é importante você ter um volante que corresponda à expectativa. Repito, mais peso todos eles têm, mais do que na posição que você citou de meia. Porque, ok, tem o Arrascaeta lá que realmente é um jogador que fisicamente não está presente sempre. É o novo 10. Mas você pode botar ali o Gerson, você pode botar ali o próprio De La Cruz, que na seleção uruguaia é quem disputa a posição com o Arrascaeta, jogando mais à frente. Né? Você ainda tem o Lohan, mas Eugênio, opção da casa. O Alcaraz é meio ou volante? Então, o Alcaraz é um todocampista. Como? Todocampista. Então tá é um jogador de muita força física. Ele não é exatamente esse 10 clássico que vai distribuir o jogo ali. Mas ele pisa na área, muito forte. Ainda precisa evoluir no Flamengo, Alcaraz. Eu tô quase convencido do goleiro, pelo discurso do Eugênio. Nada disso aí. O Biratã vai desempatar do volante. Biratã. Vai, Biratã. Vai sem medo de ser Democracia. E acho que pode colocar um volantão mesmo. Primeiro volante. Tá bom. Volantão. Calma aí, Prato. Segura aí o Flamengo tem que usar o Léo Ortiz, por exemplo, em alguns momentos da temporada na posição. Só que assim, e o Léo Ortiz foi bem. Só que se você usar o Léo Ortiz ali, você tá perdendo ele como opção na zaga. E hoje ele é fundamental como zagueiro. Exato. Foi uma das mexidas mais importantes do Filipe Luís trazer o Léo pra zaga, porque dali ele ajuda a armar o time. Alguém quer voltar no goleiro ou não? Não. Eu não. E o meia? Você quer sustentar o meia, Prates? Não, eu achei que... Quer vender a ideia para os seus companheiros ou não? Não, eu pensei na condição física de La Cruz e Arrascaeta, né? Mas os nomes citados aqui são bons nomes, pode ir pro centroavante. Querem pular o meia? Ninguém meia? Dole uma? Dole duas? Centroavante? Centroavante. Ponta? Não. Não, né? Tem um monte. A gente falava do lateral esquerdo, não são 4, né? Porque o técnico é lateral também, né? Também. Mas não joga mais. Se demora. Não, já não dava. Tem time que a última temporada dele já foi forçando a barra. Calma, Eugênio, a gente só tá brincando. Já foi. Como técnico tá maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Fechamos o Flamengo? Centroavante você botou aí, né? Centroavante precisa talvez até de 2. Opa, calma aí. Talvez até 2. Mais um? É. Se você considerar que o Flamengo neste ano tinha Pedro, Gabigol e Carlinhos, e teve momentos em que o torcedor ficou incomodado porque teve que usar precisou do Carlinhos e o Carlinhos não entregou. É isso que eu tô falando. Um terceiro atacante não seria má ideia. Um terceiro centroavante. Gente. Porque o Flamengo tá com 0 agora. Hoje só tem o Carlinhos. Só que assim, a torcida também não acha que ele já não tem nível para isso. Não tem. Então, tem que ter um para substituir o Pedro por enquanto, mas seria bom ter um segundo para ser o reserva desse cara enquanto o Pedro não volta. Prates. Não, eu tô meio impressionado com tudo isso daí. Eles estão entrosados, Prates. Eles não se apertam, não. É a exigência dos outros. Prates, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta, Prates. Você acha que tá bom o Flamengo começou a temporada com o Carlinhos? Não, mas vai ser o Bruno Henrique, não vai ser o Carlinhos. Mas o Bruno Henrique não é centroavante. Ajuda muito ali. Quebra um galho. Precisa ter esse camisa 9... Quebra um galho. Saudades, esse camisa 9, esse camisa 9 clássico, Eugênio. Não precisa ter... Às vezes você tem um que não é um camisa 9, mas ele tá te ajudando bem, tá te respondendo bem e tá ótimo ali. Daqui a pouco volta o Pedro, mas é uma visão. É que eu até acho que esse segundo centroavante que eu tô... Seria um segundo centroavante para ser uma opção. Sim. Você não tem que contratar 2 matadores, fazedor de gol, artilheiro de campeonato, não. É um de alto nível e um outro para ser uma boa opção, como o Carlinhos acabou não conseguindo ser. Mas foi contratado para ser esse cara. Então, a gente falava do Richarlison ontem. Não, mas o Richarlison seria esse primeiro. Seria o primeiro. O segundo, acho que seria um cara para ser reserva. Mais jovem. Mas para ser uma opção, mas é uma opção mais viável. Coloco nessa posição carente 2 centroavantes ou vamos deixar só um? Vocês que decidem. 2. A não ser que suba alguém da base e consiga preencher um espaço no elenco. Posso colocar o Biratã? Por mim, pode colocar. Prates. Fui voto vencido. Tem dia que é noite, Prates. Eu respeito a democracia. A democracia tem essas coisas, né, Matheus? Tem dia que é noite. Vamos lá? Vamos dar sequência? Vendo assim, parece que o Flamengo é o elenco mais carente, né? Não, eu fiquei em silêncio aqui. O meu silêncio foi meu repúdio. Mas o nível de exigência da torcida do Flamengo... mas todos têm exigência aí, gente. O Flamengo não joga sozinho a Libertadores. Todo mundo tem exigência. Não, mas a torcida do Flamengo botou uma sarrafo no alto. O Flamengo é o time que mais precisa de jogadores, segundo os comentaristas do F360. Não, é que o nível de exigência é outro. Tudo bem, a maior torcida, faz barulho e tal, mas outros também querem ganhar. É o que tem mais dinheiro também pra gastar. Tudo bem, mas tem mais dinheiro. Mas o Botafogo tá com diretoria nova, que vai querer mostrar serviço. O Bahia tem muito dinheiro, o Palmeiras tem muito dinheiro. Não tanto quanto o Flamengo. Assim, tudo bem, mas como cada um assim gasta, ok. No Flamengo,
O Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi empossado, confirmou o Filipe Luiz, já tem diretor técnico e está empolgado pro ano que vem. O português José Boto será diretor técnico do Flamengo. Além disso, Filipe Luiz permanecerá como treinador do time. Os anúncios foram feitos por BAP durante a cerimônia de posse que aconteceu nesta quarta-feira na sede social do clube. Boto, que estava no futebol croata desde janeiro, desembarca no Brasil no dia 28 de dezembro para iniciar os trabalhos à frente da equipe carioca. Apesar disso, as conversas entre eles sobre planejamento para a próxima temporada já estavam acontecendo. Trabalho conceitual com o Boto e com o Filipe Luiz já está sendo feito há um tempo. Eu acho que eu não vou ter tempo de falar tudo que eu conversei com o Boto. Mas que eu conversei mais com ele nos últimos tempos do que com a minha esposa. Essa separação da emoção da razão, eu acho que o Boto traz naturalmente. Ele é um cara habituado com isso. Acredita em processo. BAP tomou posse ao lado do vice-presidente Flávio Willemann. Estiveram presentes no evento ídolos do Flamengo como Zico, além dos vice-presidentes do clube e outros membros da diretoria. BAP, eleito com mais de 1.700 votos, será presidente do Flamengo no próximo triênio. Ele concorreu às eleições com Rodrigo Dunche e Maurício Gomes de Matos. Um dos assuntos durante o evento foi sobre valores para contratar jogadores em 2025. BAP preferiu manter em segredo, mas disse que o Flamengo tem o adequado para fazer uma grande temporada. Além disso, a ideia da gestão é não se endividar para construir o estádio. Não existe um estudo de viabilidade econômica e financeira desse estádio até agora. Nós não temos. Isso não é um projeto importante para o Flamengo, isso é o projeto da vida do clube. De toda a história é o mais importante. Então eu tenho dito que é o seguinte, nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser à custa de performance esportiva, como aconteceu com o São Paulo, de 53 a 70, nem vai ser à custa de um endividamento brutal, como que aconteceu. Ainda em coletiva de imprensa, o novo mandatário do rubro-negro alfinetou Rodolfo Landim ao falar sobre a entrega da camisa 10 para Arrascaeta. Há 2 anos atrás, eu trouxe essa ideia para o presidente do clube. A camisa 10 deve ser do Arrascaeta. E eu sempre dizia, mas está cedo, o Diego vai ficar muito tempo com a gente ainda. 2 anos depois, a gente entrega o número 10 para o Arrascaeta. Não tem camisa tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabia que isso ia acontecer. A gente não tem o número 10, nem o nome dele nas lojas para a gente vender. Eu estimo que o Flamengo deixou de 10 a 12 milhões na mesa com esse tipo de atitude. Então, como torcedor, eu acho absolutamente meritório que a camisa 10 seja do Arrascaeta. Eu já defendi isso há um tempo. Fazer dessa forma é uma prova de amadorismo e de queimar dinheiro desnecessariamente para o Flamengo. É uma pena, mas está feito. Todo mundo quer ser o autor da história, que o Arrascaeta merece a camisa 10, sai, Gabigol, não é? Tem uma história linda, especialmente por causa do Zico, que é o ídolo máximo e sempre será do Flamengo. Agora o Arrascaeta merecia essa camisa, só que o ex-presidente é que fez a entrega, é que divulgou, aí o outro queria também. Mas o importante é que ele vai usar a camisa 10 e tomara que ela traga muita sorte e sucesso pro Arrascaeta, que é um jogador diferenciado. Diferenciado e tá em boas mãos, né? Eu vi uma entrevista, enfim, aleatória do Zico, falando, poxa, quem sou eu, né? Pra eu tá tudo bem, o Arrascaeta pode usar a camisa 10. Quem sou eu para impedir, né? O Zico é uma das pessoas mais humildes que eu conheço na vida, né? Então, assim, um beijo pro Zico pela conduta que ele tem no dia a dia, enfim, um cara extremamente correto, né? Provavelmente vai fazer parte dessa nova fase de gestão do Flamengo. Sobre o número 10 ou não, tá de bom tamanho no Arrascaeta. Outra coisa que eu achei importante é a permanência do Filipe Luiz, que muitas vezes você vê uma mudança de presidente e aquele treinador que era do gosto do presidente anterior já não passa a ser do gosto do presidente atual, já começa um atrito nesse início de gestão. Ele já confirmou o Filipe Luiz, então já é um passo positivo nessa nova gestão.
Flamengo que, para o ano que vem, precisa dar uma resposta mais retumbante. Ganhou a Copa do Brasil, Felipe Luiz conseguiu fazer um trabalho curto, mas bem importante, e há uma expectativa para vê-lo numa temporada completa, fazendo pré-temporada, já com outra perspectiva e também com outro contato mais direto ainda com o grupo. Fazer o planejamento que ele tem na cabeça dele, de repente indicar algumas contratações, né? Porque ele pegou o time já na reta final, fez um bom trabalho, só que agora é diferente, né? Conhecendo um pouco do Felipe Luiz, essa hora ele já deve estar estudando, já deve estar tudo na cabeça dele, o que ele pretende fazer em 2025. A gente sabe que a principal premissa dessa nova diretoria é a austeridade financeira, cuidar bem do dinheiro, planejar o estádio de uma maneira que o clube continue investindo, tendo grandes jogadores. É esse mesmo objetivo? Tem mais alguma coisa que precisa mudar no Flamengo? O novo presidente pega um Flamengo campo falando, né? Esportivamente falando, muito equilibrado, com um time competitivo que não precisa fazer uma reestruturação dentro do elenco, uma contratação, outra ali, coisas pontuais. O Palmeiras vive muito isso também. Essa questão do estádio, aí eu acho que ele tem que ter um equilíbrio, porque você tem que continuar fazendo um time competitivo, porque quem fala é o campo, da boa gestão de um presidente, e conseguir fazer esse estádio aí para dar de presente para essa nação, né, rubro-negra. E a torcida sempre espera por algo melhor, mais positivo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O BAP que assumiu ontem, o Landinho passou o bastão, quase não passa o bastão, né? Virou um meme, o BAP teve que praticamente arrancar o bastão ali das mãos do Landinho, né? Mas brincadeiras à parte, né? Vocês acham aí que ele vai fazer certo, né? Quando ele falou ali a questão do estádio, que ele não vai construir o estádio da forma que estavam dizendo que iria construir, né? Com a rapidez, ele disse que vai construir no tempo dele, no tempo que tem que ser necessário, não vai meter os pés pelas mãos para que o Flamengo não venha virar uma SAF, né? O Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, o Flamengo não merece virar uma SAF, né? Essa questão do Felipe Luiz também, ele falou da permanência do Felipe Luiz, era algo que ele queria. Ele bateu muito na tecla, a forma que passaram a camisa 10 pro Arrascaeta, né? Eu acredito que realmente também, por chamada de vídeo, a forma que foi, né? Segundo o BAP, perdeu mais de 12 milhões de reais aí, né? Nos cofres do Flamengo, devido a essa forma que o Landinho passou essa camisa 10 pro Arrascaeta. Mas e aí, o que é que vocês acham aí? Vocês acham que o BAP vai ser um bom presidente pro time do Flamengo? Vocês acham que tá certo, né? Tá em boas mãos o time do Flamengo, né? Na mãos do BAP. O que é que vocês acham? Já trouxe aí algum diretor, trouxe um diretor de fora, né, do país para assumir aí a direção de futebol do time do Flamengo, né? Mas e aí, como é que vocês acham? O que é que vocês acham? Qual a sua perspectiva para o Flamengo, né, dos próximos anos aí no comando do BAP? Vocês acham que ele vai fazer certo, vai fazer um bom trabalho no time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!